Sejam bem-vindas, empresárias, empreendedoras, quem tem interesse em entender mais sobre gestão. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Juliana Araújo, eu sou psicóloga e eu trabalho com foco em pequenas empresas. Como eu sou psicóloga, então, eu achei uma forma de trabalhar a gestão das empresas a partir das emoções das empresárias, que é onde mais trava uma empresa. Então, eu estou migrando meu trabalho do presencial, né? Eu trabalho com consultoria de empresas, para atendimento digital. Então, o que eu faço na prática, né? Eu ensino empresárias a assumirem as rédeas das suas emoções para destravar o seu negócio em 3 meses, certo? Sempre lembrando que são empresas pequenas. Quando a empresa é maior, já tem mais estruturado os processos, enfim, cultura. E aí eu vou mostrar já a diferença de empresa grande para empresa pequena, porque hoje o tema vai ser justamente algo que todas as empresas grandes têm. E, por incrível que pareça, quase nenhuma empresa pequena tem, que é o planejamento estratégico. Eu vou só seguir meu roteirinho aqui para eu não me perder, mas quem tiver curiosidade, tiver dúvida, vai perguntando aqui no chat. Então tá, né? O que é, então, um planejamento estratégico? Já que a maioria das empresas pequenas não tem, o que é isso, né? O que é isso? De fato, se eu tenho um negócio, seja, né, uma empresa já estruturada, de repente eu tenho, né, um negócio mais de casa, que ainda é informal, eu preciso ter um planejamento estratégico? E a resposta é sim, precisa. O que é um planejamento estratégico? Planejamento estratégico é tipo futebol, vamos falar de futebol, né? A conhecedora de futebol, não entendo nada de futebol. Mas eu sei que, antes de entrar em campo, o desenho do esquema que vai ser o jogo já está montado. Eles sabem quem são os jogadores, eles sabem que posição os jogadores vão jogar, eles sabem quais jogadores vão marcar quais os jogadores do outro time. Provavelmente, agora eu tô chutando, eu não sei, mas eu desconfio que sim. Que se eu sou técnica do time, né, e eu monto o esquema tático do meu time, eu sei cada jogador meu e é bom no que. Então, por exemplo, se precisar cobrar um pênalti, eu sei quem mandar, se eu precisar cabecear, quem que vai cabecear. Então, tudo isso, essas jogadas, e aí é dito também, né, no futebol, vai cobrar uma falta, tudo, tem um monte de jogada ensaiada. O que é jogada ensaiada? Existe um plano, existe um esquema tático antes de entrar no jogo, porque o jogo vai tender a se repetir. Então, como eles jogaram muitas vezes, a tendência é que mais ou menos o jogo se pareça. Então, se eles sabem o que eles têm de bom e o que eles têm de não tão bom assim, eles conseguem montar jogadas ensaiadas, esquemas táticos, para levar melhor o jogo para que se possa ganhar. O que é esse desenho, esse esquema tático? Esse é o planejamento estratégico. Por exemplo, um outro exemplo bem simples, assim. Alguém aqui conhece o jogo War? A gente tem lá em casa, né? Nós somos em 5 filhos, praticamente. Somos em 4, da minha mãe e do meu pai. Mas sempre quando a gente se reunia no verão, jogava eu e meus irmãos mais velhos, né? Os guris. E sempre fechava o pau, assim. O nome do jogo é War, porque justamente é guerra, né? Então sempre fechava o pau, porque fechava a guerra, assim, entre todo mundo. E aquele jogo, ele não é um jogo de jogar dados e sorte. Ele é um jogo totalmente de estratégia. Então, meu irmão estava aqui agora há pouco, não sei se já saiu, mas, né, o Rodrigo é um dos que mais brigava no jogo. Então, assim, a gente tem um plano, tem gente que pensa mais, tem gente que é mais impulsivo. Como ele é um jogo que mexe muito com as emoções, porque tu monta um plano de como tu vai jogar, mas tu vai jogando nos dados, então tu vai contar com a sorte ou não, tu tem um território que ataca o outro, né, o oponente, tu pode ganhar ou pode perder por causa dos dados. E aí tudo isso vai te gerando um monte de emoção, porque de repente tu tá ali, esperançosa que eu vou conquistar aquele território, e de repente joga no dado e perde, fica atacada. Então meu irmão virou o jogo quantas vezes? Ele pegava o tabuleiro, jogava pra cima e acabava com o jogo de todo mundo, assim, bastante inteligência emocional. Ele era um jogo que irritava as pessoas, né? Só que ele era um jogo ao mesmo tempo que tu precisava ser muito estratégico para ganhar. Ninguém ganha aquele jogo por sorte. Primeiro que tu tem que ter paciência, porque o jogo às vezes leva 5, 6, 7 horas jogando. Segundo que tu tem que ter muita paciência mesmo para não perder o teu estado emocional ao jogar, porque tem horas que tu tá crente que tu vai ganhar e tu não ganha. E aí o outro vai lá e tira uma piadinha de ti, tu fica indignado. Aí daqui a pouco um faz uma parceria com o outro para te destruir, aí tu já fica indignado, aí tu já não quer mais
fica contra uma pessoa específica, enfim, é todos os sentimentos. E aquele jogo, ele exemplifica muito o que eu estou trazendo aqui para as nossas empresas. Ele é o nosso planejamento estratégico. Porque não adianta a gente querer jogar o jogo do empreendedorismo contando com sorte. Não dá. Quer dizer, dá, né? Até dá. Mas a chance da gente perder vai estar na mão da sorte. Eu não faço ideia, mas provavelmente é grande, né? Então a gente não pode entrar num jogo esperando que dê certo. A gente precisa ter o desenho, a gente precisa ter o esquema tático do que vai ser feito no jogo. Pode ser que com planejamento não saia como a gente quer? Pode ser que isso aconteça. Normalmente o planejamento estratégico ele fura em muitos pontos, porque ele é só um plano, né? Ele é um desenho. Mas em contrapartida, normalmente ele mantém o controle do jogo na nossa mão. Senão a gente está totalmente solto, lidando com a imprevisibilidade, com a impulsividade, com o desejo do universo, enfim, certo? Essa era a introdução que eu queria fazer, né, sobre o que é, de fato, planejamento estratégico e deixar claro que todas as empresas deveriam ter, nenhuma empresa deveria entrar no mercado sem ter um planejamento estratégico, apesar da maior parte das empresas não ter. Mas aí, Ju, ok, eu entendi para que serve, assim. Mas e se eu não tiver? Eu posso jogar o jogo? Eu posso empreender sem? Já que tu mesmo falou que a maior parte das empresas pequenas não tem. E é bizarro, porque todas as empresas grandes têm. Eu garanto, assim. Se não tiver, olha, é por algum problema, porque normalmente todas as empresas grandes têm. Inclusive, é montado todo um comitê. Quando eu trabalhava aqui no hospital, eu fiz parte do comitê que montava o planejamento estratégico, enfim. Então, era todo um processo bem demorado para conseguir montar tudo. Então, as empresas grandes valorizam muito isso. As pequenas não têm, mas por que elas deveriam se preocupar com isso, né? Dá para jogar sem? Dá. Mas aí, volta a história da Alice, que, né, se perdeu lá no País das Maravilhas, encontra o gato, e pergunta pro gato para onde eu deveria ir. E o gato pergunta para ela, tá, mas para onde tu quer? E ela diz que não sabe, ela tá perdida, e o gato diz, bom, então, qualquer caminho que tu tomar vai dar certo, porque, né, se tu tá perdida mesmo, tu não sabe pra onde tu vai, pra que se preocupar se vai por ali ou vai por ali? Porque vai dar no mesmo lugar, em lugar nenhum, né? Então, essa é a grande sacada do planejamento estratégico. Ele deixa muito claro o objetivo que a gente tem em mente. Faz sentido? Aí, eu já sei que vocês pensaram assim, não, Ju, mas assim, eu comecei a empreender porque eu gostava, mas eu não tenho nenhum objetivo em mente. Aí eu vou brigar. Aí é a hora que eu vou fazer igual meu irmão, vou pegar o tabuleiro e jogar pra cima e quebrar tudo. Não tem como a gente empreender e ter um negócio no mercado rodando sem objetivo claro. Porque senão vocês vão perder. Vocês vão perder recurso, vocês vão perder tempo, vocês vão perder pessoas, enfim. Vocês vão perder muita coisa. Podem ganhar várias coisas, mas vai se perder muito para se manter jogando. Eu vou explicar já, tá? Mas a gente precisa ter um objetivo claro, precisa ter um objetivo definido, precisa ter um esquema tático, um desenho, tá? Precisa ser muito claro. E aí, agora vamos começar a pensar nisso de uma forma mais estruturada, porque aí não é só, eu quero, sei lá, vender 50 mil por mês. Não, isso não é um planejamento estratégico, isso é apenas uma meta, tá? Uma meta que, se não está dentro de um objetivo maior, ela não tem significado nenhum. Planejamento estratégico é quando a gente olha o macro, a gente olha de cima, tudo que a gente quer para os próximos 2, 3 anos da nossa empresa, 5 anos. Antigamente, quando eu estudei, a gente falava de planejamento estratégico de 10 anos. Hoje não se fala mais, assim. Hoje, 2 anos é muito já, porque o mundo ele está muito mais veloz, né? Então, 10 anos já mudou muita coisa, assim, né? Então, a gente faz um planejamento estratégico, assim, de 2 anos, quando é algo muito grande, 5 anos, mas tendo que ajustar todo ano, porque pode ser que aquilo mude com bastante frequência, tá? Então, vocês vão tentar enxergar a empresa de vocês, o negócio de vocês, para 2 anos, pelo menos, o que vocês querem, tá? Então, vamos voltar lá. Semana passada, a primeira live que eu fiz, eu falei da importância da gente correr atrás dos sonhos e não do dinheiro. Quando a gente corre atrás do dinheiro,
a gente perde o foco, a gente fica correndo atrás só tentando sobreviver para pagar boleto, mas a gente perde a conexão com aquilo que realmente nos move, com aquilo que importa para a gente. Então a gente tem que ter o nosso sonho estampado. Quando eu falei lá atrás, eu falei muito mais voltado para o pessoal, tá? Mas pensando que vocês são os empresários, os donos da empresa, o que vocês desejam do pessoal vai aparecer na empresa também, tá? Então, o que vocês precisam fazer? Pensem lá atrás no sonho que vocês tiveram, no desejo que vocês tiveram nítido, pensem o que motivou vocês a abrirem a empresa lá atrás, e agora a gente vai pegar isso e olhar de forma macro, pensando, ok, o que esse meu sonho significa na empresa? Então, eu vou dar um exemplo, assim. Eu faço algumas... nos meus atendimentos, né, eu tenho uma dinâmica que é bem legal, que eu faço a pessoa enxergar o futuro dela. E aí, nessas questões de enxergar, eu tive um cliente que ele enxergou a indústria dele com uma árvore no meio e com uma escola onde os funcionários iam, levavam as crianças e tudo mais. E foi lindo, assim, né, o que ele enxergou lá. E aí ele conseguia enxergar até as datas, tudo. E a gente trouxe isso pro planejamento estratégico, tá? Então, pensando no planejamento estratégico. Isso vai acontecer quando? Daqui a 5 anos, beleza. Então, daqui a 5 anos a gente tem que ter isso, isso e isso. Para chegar nisso, o que a gente vai precisar fazer? E aí tu vai montando, pode ser até de trás para frente, assim. Então, em 5 anos eu preciso disso, em 4 eu preciso disso, em 3 eu preciso disso, em 2 eu preciso, aí vai voltando até chegar no básico, tá? Então, a gente precisa pensar o que a gente sonhou lá atrás, traduzir isso para a empresa. Traduzido isso para a empresa, e aí lembrando, né, esse sonho de preferência que não ultrapasse 5 anos, porque senão ele fica muito longo, tá? E o mundo é muito rápido. Aí a gente precisa agora começar a desmembrar esse sonho num plano, como se fosse um desenho tático mesmo do futebol, num plano muito mais específico. As grandes empresas, por exemplo, elas montam um documento, eu não sei mais se ainda é assim, mas deve ser assim com certeza, talvez não tão grande, e talvez PDF, na minha época era documento, papel mesmo, né? Mas era um documento grosso, grande, sono batendo, onde a gente definia qual era o grande objetivo para os 10 anos. Na verdade, a gente definia o grande objetivo para 2, para 5 e para 10 anos, nesse mesmo documento. E aí a gente conseguia desmembrar esse grande objetivo em metas. Lembra lá que eu dei um exemplo, eu quero atingir 50 mil por mês. 50 mil por mês é uma meta dentro de algum objetivo maior. Por que eu preciso atingir 50 mil? Esse número 50 mil eu tirei baseado no quê? Ju, eu tirei porque é um número bonito que eu gosto. Tá, ok. Pode até ser um número bonito que tu goste, mas ele tem que fazer parte de algo. Se o teu objetivo é faturar, sei lá, 1 milhão por ano, ou o teu objetivo é ter lucro de 10% ao ano que te sobra tanto, aí tu vai calcular quanto que vai dar 10%. Tu precisa vender de fato 50 mil. Entende? Os 50 mil não se chega por nada, a gente calcula o contrário. Então a gente pega o objetivo grande e aí vai desmembrando em metas que a gente possa executar, metas possíveis, não metas aleatórias, loucas, tipo, sei lá, a gente precisa faturar, sei lá, uma empresa que vende 12 mil, agora eu preciso faturar 60. Calma, né? Nem tanto ao céu, nem tanta terra. Então, a gente começa a definir metas plausíveis para atingir aqueles objetivos. Essas metas não é só meta, tipo, passo a passo, mas a gente precisa botar a meta, a gente precisa botar quem vai ser o responsável, a gente precisa pôr a data que vai começar, a data que vai terminar, o prazo, né, para finalizar. É bem importante também ter o orçamento, quanto que vai custar. Então, só de falar nisso, aposto que vocês já estão pensando, que chato isso, né? É um saco isso. E aí eu vou pegar uma fala do meu marido e assim, empresário, empreendedor raiz odeia planejamento estratégico. Por isso que eu acho que tantas pequenas empresas não fazem. Porque, na verdade, e o meu marido falou isso várias vezes, é muito chato fazer isso, e não é só o chato. Tu tem uma ideia linda, aí tu vai botar no planejamento estratégico, perde toda a emoção, perde a graça, ficou chato esse negócio, eu já nem quero mais fazer, ele dizia pra mim, eu já nem quero mais executar isso, porque tava tão bonito na minha cabeça, agora tu desenhou, já ficou chato. Por quê? Porque justamente
Planejamento estratégico é para criar um plano, é para tirar a emoção, é para tirar a impulsividade, é para tirar a ideia bonita e transformar num plano. E pode ser que a ideia bonita transformada num plano não seja realmente tão bonita, talvez deva ser abortado no meio do caminho. É uma missão que não tem que ir para frente, certo? O plano vai fazer isso também, né? Já decidir se isso vale a pena ou não vale a pena. Mas sim, de forma geral, eu gosto, né? Mas tudo bem, porque eu sou gestora, eu gosto de trabalhar, né, na parte de gestão. Mas eu gosto do plano, eu acho que ele dá vida às ideias, né? E não só tira a emoção, mas sim, ele tira a emoção e a ideia é realmente, né? O propósito dele é tirar a emoção e eu vou mostrar para vocês no fim dessa live um exemplo real de um cliente meu, que justamente eles fizeram tudo sem um planejamento estratégico e tudo com muita emoção, mas deu muita cagada. E eu vou falar isso para vocês já já, segurem. Vou falar desse meu cliente, né? Essa empresa que eu atendi, ela queria muito ter um planejamento estratégico. É uma pequena empresa também, né, que queria muito ter, mas era algo que eles não conseguiam fazer porque eles não tiravam tempo para planejar. Quando eu falo tirar tempo para planejar, não é assim, sentar, vamos planejar, vamos imaginar. Não, não é imaginar. É um documento chato, realmente, de ser preenchido, botar cada detalhe. Tem a parte legal do sonhar, mas depois tem a parte que a gente precisa montar um esquema tático. É tipo, que nem eu tava contando do jogo War, tem que parar e pensar. Tem que pensar nas jogadas que nem xadrez, tem que pensar em todas as jogadas, o que vai fazer, se isso aqui for aqui, o que vai ali. Casar tudo, tá, mas se eu fizer isso não vai dar certo lá, então esse é todo o desenho do esquema tático do planejamento estratégico, tá? Para fazer isso demanda tempo, eu diria que vão algumas reuniões com algumas horas, tá? Ah, mas eu não tenho ninguém para fazer. Tudo bem, pode fazer sozinha, tá? Não tem problema. Mas é legal construir com as pessoas que vão estar envolvidas. Então, quando eu trabalhava no hospital, que eu falei para vocês, era uma empresa grande, eu fazia parte do RH, né? Então, eu era uma das pessoas que estavam montando, dos comitês que montava, dentro com a visão estratégica do RH. Então, tinha uma pessoa, tipo, de cada setor. E é legal porque cada pessoa vai trazendo a sua vivência, vai trazendo a sua experiência e pensando em como que eu vou somar no plano geral da empresa, certo? Então tá, tem que pensar e tem que fazer, é chato? Dá um pouquinho de trabalho. E essa empresa, então, que eu atendia não fez, acabou que não fez, porque não tirou tempo para isso. Tá, tranquilo, tá aí. Como eu falei, dá para jogar o jogo sem ter um planejamento estratégico. Meu marido fala, o plano tá todo na minha cabeça. Hoje eu ainda falei para ele, eu sou uma pessoa visual. Eu tenho 83 planilhas, eu fugi do foco completamente, eu sou uma pessoa ansiosa também, mas olha só. Toda semana, eu faço toda segunda-feira, eu faço toda uma listinha de tudo que eu tenho para pagar por dia, todas as contas, né? Porque aí eu consigo calcular quanto que dá por dia de todas as contas e quanto que eu tenho na conta, o que dá para pagar, o que não dá para pagar, o que eu vou pagar agora, o que eu adianto, o que não adianta. É um plano, é um planejamento estratégico financeiro, não de longo prazo, de bem curto prazo, porque eu faço só para uma semana. Mas quando eu fui fazer ele hoje, eu estava ocupado fazendo várias coisas, falei, meu marido, me ajuda aqui, senta aqui comigo, monta comigo, planeja e sai, eu odeio essas coisas. Se eu sei que tu odeia, mas eu preciso fazer minha live, eu tenho que pagar as contas, eu ainda tenho um monte de coisa para fazer, tu pode sentar comigo e me ajudar? Aí ele sentou comigo, com ódio no coração, mas ele sentou comigo. Falei, bota aí. Ele, você não precisa pôr, eu faço de cabeça. Esse é um dos principais problemas das pequenas empresas. Por ser pequena, os donos eles têm noção de que não, eu vou dar conta de cabeça. Não tem como eu enxergar todas as contas nos mínimos detalhes. Eu tô falando só do meu financeiro, tá? Mas o planejamento estratégico é muito maior. Mas assim, não tem como eu saber todas as contas que eu tenho para pagar todos os dias, né? Hoje, todas as contas de hoje, todas as contas de amanhã, todas as contas de quarta. Pensar para olhar o saldo na conta e ver o que eu consigo pagar, o que eu não consigo, porque eu não tenho dinheiro para pagar todas as contas, né? Então eu vou montando e conforme vai entrando dinheiro eu vou pagando mais conta. Então ele falou assim, não, deixa que eu faço de cabeça. Não tem como fazer. Esses meus clientes fizeram de cabeça. Eles não conseguiram sentar. Quando eu digo não conseguiram, é de uma forma sutil para dizer que eles não quiseram sentar. Eles até tinham interesse, mas eles não tiraram tempo para isso, então não foi feito, eu entendo que se não foi feito é porque não quiseram, tá? Porque eu estava ali tentando ajudá-los a fazer isso. Acabava que a gente sentava para discutir sobre outras coisas e não se fazia o planejamento estratégico. Ok, até aí tudo bem. Aí o que aconteceu, né?
Conforme a gente ia trabalhando, eles tinham o objetivo de melhorar a equipe deles. Então, era uma indústria que, apesar de pequena, era uma indústria maior, assim, então eles tinham, sei lá, tô chutando agora, não vou lembrar de cabeça, mas umas 15 pessoas que trabalhavam lá. Então, eles queriam melhorar a equipe tinha um pessoal que não era tão produtivo, atrapalhava os outros, enfim. Então, eles queriam trocar o pessoal. Só que ao mesmo tempo eles também queriam, eu anotei aqui só para não perder. Aí eles queriam aumentar a produtividade, eles calculavam um número de produtos finalizados, eles queriam aumentar aquele número. Mas para aumentar aquele número, eles não tinham equipe suficiente, porque a equipe meio que fazia corpo mole, então tinha que trocar a equipe, mas talvez também tivesse que contratar mais gente para alguns setores específicos. Então estava tudo assim meio nebuloso. E aí também uma possibilidade era a aquisição de novas máquinas, porque novas máquinas, né, dariam mais, agilidade para a produção. Fora isso, também foi comprado maquinário para fazer, não mais manualmente, algumas coisas eram ainda manuais, então a máquina começou a fazer, então agilizava mais ainda, além de melhorar a qualidade, porque aí era mecânico, não era manual. Então, assim, eles foram melhorando a equipe, eles foram comprando máquinas novas, eles aumentaram meta de entrega de produtos. Outra coisa também que acontecia bastante. Então, assim, quando um funcionário não estava dando muito certo, se incomodava com esse demitir um funcionário. E tudo isso meio junto e misturado. Aí vocês vão dizer assim, tá, mas isso é um movimento normal de uma empresa, né? A gente precisa trocar as pessoas, manda embora, contrata novas, compra maquinário, enfim, né? É um movimento normal, a gente vai fazendo todas essas coisas, né? Tudo junto e misturado, certo? Precisava fazer tudo isso, certo? Certo. Contudo, fazer tudo junto, talvez faltasse dinheiro. Vou falar uma coisa bem delicada, talvez até tabu, mas muitas vezes a gente não deveria demitir funcionário. A demissão do funcionário é muito cara. Então eu compraria briga para ele pedir para sair. Claro, sempre avaliando algumas questões, sabe? Mas funcionário que fica provocando para sair, eu não tiro. Então sai por justa causa. E aí tu economiza. Porque se tu começa a tirar todos os funcionários, tu começa a pagar muita rescisão. Muita rescisão. E rescisão é cara. Comprar maquinário sempre é bom, investimento, aumenta a produtividade, aumenta a qualidade do produto, mas máquina custa dinheiro, muito dinheiro muitas vezes. Mesmo que ela retorne, ela não vai retornar em curto prazo, e o dinheiro tu vai ter que tirar em curto prazo. Contratar pessoas novas custa dinheiro se tu inflar a tua folha, e aí tu tira alguém pagando rescisão, e aí tu coloca alguém já pagando salário novo, e aí normalmente tu vai pegar alguém mais qualificado, vai ter que pagar mais por isso, então a gente está gerando muito custo. E aí no fim das contas, sabe o que acontece? Acontece que a empresa não vai ter lucro, porque a gente está criando muito custo. Muito custo. Dá para acompanhar meu raciocínio daqui? E aí eu tenho um detalhe mais importante de todos. Por que a gente faz um planejamento estratégico? Falei lá no início. Eu faço um planejamento estratégico para conseguir fazer a minha empresa atingir o objetivo que eu tenho em mente. Normalmente, o objetivo que eu tenho em mente tem a ver com crescimento, tem a ver com resultado. E para eu ter resultado, normalmente envolve lucro ou caixa. Eu preciso ter dinheiro em caixa para investir em algo e eu preciso ter lucro para aquele algo ser sustentável. Uma empresa que não tem lucro, ela não cresce. Ela sobrevive ou cai. Não faz sentido para mim eu ter um planejamento estratégico se é para não ter lucro. Ou para não crescer. Ninguém monta um plano para cair. Não faz sentido. Então, esse exemplo que eu estou dando nos clientes meus, isso é uma empresa real, mas eu vou ser bem sincera. Praticamente quase todas que eu atendo fazem a mesma coisa. Quase todas. Que é meter os pés pelas mãos. Se tem planejamento estratégico, acaba na emoção, no calor do momento,
perdendo foco e sai fazendo tudo que aparece. E não é sobre fazer tudo, e nem sobre fazer nada, mas é sobre seguir o plano. Se o plano diz, eu não sei, deixa eu lembrar aqui que eu tava vendo, mas assim, se o plano diz, nesse ano eu vou organizar a casa, eu vou quitar todas as dívidas e vou aumentar minha lucratividade em 10%. Se esse é o plano, eu não vou comprar máquina. Eu não posso comprar máquina. Ai, Ju, mas apareceu uma promoção da máquina assim que eu vou perder se eu não comprar. Só que se tu comprar, tu vai perder também. Porque essa máquina pode te retornar, mas ela vai retornar só muito tempo depois. E aí uma coisa que eu falo, eu sou muito dura às vezes, mas enfim, eu sou dura, né? E é isso. Meu marido que fala assim, porque eu quero comprar, porque tá com desconto, tal coisa. Eu falo assim, tu não tem dinheiro. Mas se tu não tem dinheiro, tu não vai comprar. Com desconto ou sem desconto, o desconto é maior quando a gente não compra. Só pode usufruir de desconto quem tem dinheiro. E se tu não tem, o desconto não é para ti. Mas eu queria, Ju. Então tenha lucro para ter dinheiro. Esse é o teu primeiro passo no planejamento estratégico, então. Criar um caixa. E para criar caixa, tu precisa ter lucro. É o primeiro passo. Primeira coisa. E aí, esse exemplo que eu dei para vocês, e eu não quero que fique nenhum clima tão tenso, porque dá para resolver. Pequena empresa é legal porque tu resolve muito rápido, porque as coisas são muito mais rápidas do que uma empresa grande, né? Tipo, Americanas, enfim, quebrou, né? Daqui que eu tô falando isso e tudo mais. Porque para tu dar a volta é muito mais difícil. Mas empresas pequenas, elas são rápidas, em 3 meses, tanto que eu falo, né? Que eu ensino empresárias a dar a volta em 3 meses. Normalmente, em 3 meses, a empresa já tá numa situação diferente, bem diferente de quando ela começou. Tem casos, assim, extraordinários. Eu tive cliente que em 5 meses triplicou o faturamento, mais que triplicou. Não é o normal, mas acontece, porque pequena empresa consegue dar essa virada rápida, tá? Então, assim, quando que esses meus clientes aí, eles iam conseguir ter lucro? Eu não sei. Porque eles faziam tudo junto, eles gastavam muito dinheiro, eles não tinham caixa. E talvez nem eles soubessem quando eles iam ter lucro. Mas o foco não era ter lucro porque eles não tinham planejamento estratégico. O foco era fazer tudo que viesse primeiro. Era apagar incêndio. O foco era ser impulsivo. O foco era viver a emoção. E tá tudo certo. Se vocês quiserem viver a emoção e curtir isso de correr e apagar incêndio, tá tudo bem. É mais emocionante, como diz a minha Marina, tem muito mais emoção. Mas te desgasta muito mais e te faz perder muito mais. É que às vezes vocês não enxergam, vocês acham que não estão perdendo, mas vocês estão perdendo muito dinheiro, tá? Então, assim, a dica hoje do planejamento estratégico é isso, assim, não fique empurrando o crescimento da empresa de vocês, empurrando para frente, deixa, uma hora vai dar certo. Se vocês não priorizarem isso, não vai dar certo. A tendência é que piore, porque vocês vão cansando, até que uma hora vocês desistem. Então, a ideia é não ficar empurrando esse crescimento lá para frente. Bota ele como meta, como objetivo. Faz o plano para atingir esse crescimento. E aí precisa ter foco para fazer acontecer. E quando eu digo foco, é saber dizer não para aquilo que não está dentro dos planos. Mas eu queria tanto. Não queria. Meu pai falava, era bem terrível, mas ele dizia que querer não é poder muitas vezes. Eu queria, mas não posso, não tá no meu plano e tá tudo bem. Eu não preciso disso para ser feliz. Talvez eu tenha que abrir mão agora, mas se eu abrir mão e seguir meu plano vai dar certo. E aí, dando certo, vai estar sobrando dinheiro aí, vocês podem curtir. Sem riscos. Só precisa fazer o dinheiro aparecer primeiro. E como que fazer isso? Tendo um bom plano. Precisa ter um bom plano. Para poder jogar para ganhar, né? Jogar o War para ganhar, porque jogar o War para jogar no dado e contar com a sorte, não dá. Se fez sentido para vocês, se é uma coisa interessante que vocês gostariam de fazer, mas não sabem nem por onde começar, então se é sentido perdido, preciso de ajuda, faz o seguinte, manda no meu direct, já pode mandar ali e pede o planejamento estratégico,
eu mando um documento para vocês, e aí vocês vão precisar preencher o documento, é a partezinha que vocês vão ter que se dedicar para preencher, tá? E ele é o plano básico, é que nenhum plano de voo, nenhum piloto de avião sobe no avião antes de ter um plano de voo. Esse plano tem que existir. Não pode ser que o cara nem chegue, né? A roda, opa, tô aqui, não sei onde. E é a mesma coisa, vocês precisam ter um plano. Então, quem quiser, só me manda no direct que eu mando esse documento para vocês preencherem. Mas sempre eu vou falar um pouco sobre a questão da gestão emocional, porque eu não consigo separar empresária da empresa, é tudo uma única unidade, então a minha empresa vai depender inteiramente da minha disposição, e a minha disposição vai ser influenciada pelo resultado da minha empresa. Isso uma coisa vai estar intimamente relacionada à outra, tá? Um beijo e até mais.